Amém, amém, irmãos? Amém. Que alegria, irmãos. No começo da nossa comunhão, irmãos, eu pediria aos irmãos atenção. Amém, irmãos? Amém. Eu posso aqui, eu acho que são todo mundo de casa. Todo mundo de casa. E uma coisa muito constrangedora é quando nós estamos conversando num grupo, pequeno ou grande, e tem alguém que está olhando lá para o passarinho que está passando. Ruim demais. E muito mais quando a gente está no púlpito, seja irmão Bento, seja irmão José Lopes, seja irmão Guilherme, seja irmão Ari, seja irmão irmão Robério, seja quem for, seja irmão Giovanni, é muito constrangedor a falta de atenção. É muito constrangedor. Então, irmãos, vamos prestar atenção. E aquela porção que o Senhor der para você, que seja pequenininha. Como o irmão Geraldo fala, aprender um pouquinho. Mas que aprender e não demorar ir para a prática. Amém? E para nós começarmos, nós já começamos nossa comunhão, e eu vi os irmãos muito alegre, essa expressão muito espontânea. Então aqui nós temos 3 alas. Então Gálatas 2:20, essa ala pronuncia, e nós aqui dizemos amém. Essa ala pronuncia, nós aqui falamos amém. A última ala pronuncia, nós falamos amém. Amém? Gálatas 2:20. Então, por alas. Então, os irmãos nós dizemos amém. Gálatas 2:20. De cor, porque nós podemos dizer isso. Podemos ou não podemos? Podemos. Então, por que podemos? Porque nós já temos um concerto com o Senhor. Amém? De verdade. Amém? Então, vamos lá? Amém, amém, irmãos. Não, tá bem, very good. Amém. Amém. Irmãos, amém? Vamos? Todos nós. Logo. Eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se vê que agora tenho. Vivo pela fé no Filho de Deus. Me amou e a si mesmo se entregou em mim. Então, amém, amém. Então, Paulo, há perto de 2000 anos atrás, disse isso. E ele falou, a vida que eu vivo, agora nós estamos dizendo aqui, a vida que agora eu vivo, não é? Na fé em Cristo, que me amou e que morreu por mim. Isso é grandioso demais, irmãos. Isso é importante demais. E nós vamos falar
E nós falamos Gálatas 2:20, que Paulo escreveu aos Gálatas. E nós estamos aqui na série Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. E volume 4, vamos sintonizar, nós estamos no volume 4, e tem o título, né? Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, irmão, essa palavra não é para passar desapercebida na nossa vida. Nós temos que receber essa palavra com responsabilidade, sabendo que tudo que nós fizermos é um plantio. Não esperamos nós plantar feijão e querer colher arroz. Isso quer dizer o quê? Eu semeio algo pensando em colher coisa diferente. Não é assim. Não é assim. O que semear, vai colher. Então, vale a pena a gente ver essa situação do semear aqui com muita responsabilidade. Sabe? Muita responsabilidade. Sabe, irmãos? Então, e veio junto com esse volume, eu não estou fazendo propaganda editora, mas é o encargo que eu tenho, irmãos. Está dizendo assim, ó, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, e ele está falando, irmãos, muito conosco. E está nos instruindo muito. Por que, irmãos, que nós falamos, eu vi agora ouvindo falar a palavra fundamental e palavra profética. E nós estamos vivendo o Apocalipse hoje. Se a gente vê o mundo um pouquinho do como está, nós estamos vivendo o Apocalipse. Não enganemos que a coisa está diferente. Não enganemos que nós temos muito tempo. O tempo é hoje. Eu tenho uma pessoa conhecida que é uma luta para ele aceitar a idade. Essa semana eu estive com ele, ele olha por espelho e fala, eu não aceito esse cabelo branco. Eu não aceito a ruga. Eu estava falando para ele assim, era num dia, eu falei, você pode, me parece quinta-feira, você pode voltar para quarta-feira? Não pode. Você pode voltar aos seus 15 anos? Não pode. Então, quer dizer que é hoje. É hoje. Então, buscar o Senhor é hoje. Servir o Senhor é hoje. Anunciar a palavra é hoje. Né? Eu posso orar por você, é hoje. Ontem tive até uma abordagem bem singular, trivial, né? Eu passei no Savenhago, um menino estava lá abastecendo o legume, verdura ali, estava despejando um saco de cebola. Falou, nossa, a luta ali, uma abordagem simples, né? Aí comecei a conversar com ele. Aí teve a comunhão. Simples assim. Então, irmãos, eu estou tendo essa experiência que é uma abordagem muito singular, muito simples, mas a gente puxa um papinho e fala com a pessoa. Então, assim que tem que ser, né, irmãos? E, então, irmãos, nós temos esses 2 volumes aqui. Valorize esse trabalho, irmãos. Valorize esse trabalho, porque na elaboração desse material aqui, tem muita gente, depois da mensagem do irmão, gente envolvida em correção, enfim, eu não sei muito de impressão das coisas, mas muita coisa envolvida. E para nós chegarmos lá, deixar lá assim, depois no sábado, e vir para o local. Não vamos fazer isso, não é? Senhor Jesus. Então, fala do nosso volume aqui, que quando nós semeamos, todo mundo que semeia, quem semeia,
tem um objetivo. Eu não semeio alguma coisa simplesmente por semear. O meu objetivo é o quê? Colher. Não é? Então, volto a falar. Vamos semear com muita seriedade, com responsabilidade. Senhor Jesus, vamos abrir em Gálatas, Senhor Jesus, 6, de 6 a 10. E é muito importante. Eu vou usar, irmã Samir, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, a gente vai lendo e a gente vai comentando um pouco, irmão, que é a importância da palavra e a gente prestar atenção na palavra, sabe, irmãos? Então, diz assim, a irmã põe, a gente vai lendo o 6. Vamos ler, irmãos? Mas essa participante de todas as coisas, aquele que o instrui. Agora o 7, irmão. Vamos ler o 7. Não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isto ele ceifará. Então, eu comentei, eu falei, mas aqui está escrito, irmão. Aqui está escrito. Não engane. Não fica se enganando a si próprio, não. Está dizendo aqui, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ó Senhor Jesus. 8, por favor. E aqui os irmãos observam que na Bíblia aqui está, Espírito está em letra maiúscula, nesse momento. Então, é o Espírito Santo, está dizendo aqui, né? Então, quer dizer, semear, aí nós vemos em Gálatas 5, o que é o fruto da carne e o fruto do Espírito. É quase como João 3,16, bem conhecido de nós, bem conhecido. O que é o fruto da carne? O que é o fruto do Espírito? Então, quando nós voltamos o nosso ser para o Espírito, o Senhor dá o discernimento. Eu estou aqui ou estou aqui? Porque nós vamos ver depois. Porque nós vamos perceber que nós corremos o risco de estar aqui ou estar aqui. Então, se não tomar cuidado, não vigiar, não levar a sério, corre o risco de chegar assim e ficar no galho seco, na água, que vai no balanço da água. Vai embora. Quando vê, ele já andou muitos quilômetros no embalo da água. Não é igual o peixe que na Piracema que fala, né, que ele nada contra a correnteza, não é? Então, irmãos, veja que está aqui, irmãos, ó. Então quer dizer que nós sabemos disso, como é sério. O 9, por favor. Porque a seu tempo ceifaremos, não desfaleceremos. Então, quer dizer que não cansemos de fazer o bem. Hoje, irmãos, nós estamos falando assim, vendo o mundo que está. Cada um vendo o seu umbigo. Cada um correndo atrás dos seus e visando o seu próprio lucro. Aqui o Senhor está falando assim, não cansemos de fazer o quê? O bem. Para você, para mim. É cansativo fazer o bem? Não. Dá alegria, não dá, irmão Bento? Dá alegria fazer o bem. Não cansemos, a palavra está falando assim, Zé Lopes, não cansa de fazer o bem, não.
Não reclama de fazer o bem, não. O quanto você puder, Deus preparou para você ajudar e fazer o bem, faça o bem. Não canse, não. Não é? Senhor Jesus. O 10. Quem somos, família da fé? Somos irmãos, somos nós aqui, família da fé. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E dando aqui uma palavra, entre aspas, irmão, aqui um adendo, também para mim. Quem puder fazer visitas, irmãos que não estão vindo, ora ao Senhor e faça a visita. O Senhor há de mostrar para mim, o Senhor tem mostrado já para mim, mas eu preciso puxar uma orelha, né? Faça a visita. Ajuda, faz o bem, vai lá levar um abraço para quem às vezes está desmotivado ou está doente, né? Então a palavra está dizendo assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, qual é essa oportunidade? Eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as minhas coisas, o Senhor está me pondo cada dia em pé, está me dando um café da manhã, um almoço, jantar, o ar para respirar, tudo. Eu estou tendo a oportunidade. E muitas vezes, eu estou fazendo as minhas coisas. Mas, e outra coisa que precisa fazer também. Eu estou tendo uma experiência que eu estava visitando o meu irmão toda semana e estudando a Bíblia com ele, com a minha cunhada, a qual o Senhor recolheu ela. Mas ela tinha sede para a palavra. Toda semana eu ia lá e gastava uma hora e meia, estudando a palavra do Senhor, a qual ela ia anotando todos os pontos. Está lá como a anotação dela. E estava encaixado tudo isso, eu estava indo. Agora ela foi, eu não estou indo mais e o tempo está sendo ocupado. Veja que coisa que é, irmão. Que experiência. Eu falei para Fátima essa semana, preciso mudar isso. Porque a gente acaba... e isso, irmão, cai na leitura da palavra de Deus, no alimento diário, né? Que eu passo lá na estante, dou uma olhada nele e vou embora. Se você ler aqui, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Nós vamos ganhar tempo, né? Porque está escrito aqui, Deus quer falar com você, e Ele fala, né, irmãos? Então, a importância dessas coisas no nosso viver cristão. E como o irmão Ari compartilhou, a gente tem que ter uma visão forte. Como o irmão tem, eu tenho, eu sei, eu creio que assim, todos os irmãos têm essa visão do viver da igreja. Porque, irmão, como que funciona? Nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Entendemos que um membro fora do corpo perde a função. Não perde, irmão Bento? Perde a função. Quando eu estou fora do corpo, que função eu tenho? Nenhuma. Então, nesse princípio, o Senhor estabeleceu, não é isso? Cada um, Deus pôs cada membro em cada lugar, né, irmã? Pôs. E aí funciona. No caso, o carro, o lugar do pneu é lá onde que ele fica. O volante é aqui, o motor onde quer. Se inverter tudo, dá certo? Não. Então o Senhor colocou. Eu estou onde eu estou, aonde o Senhor me pôs. E confesso para os irmãos que um tempo eu vi alguém de uma boa voz cantando muito bem. Eu falei, eu quero cantar. Ia cantar. Mas não era aquilo que o Senhor queria para mim. E o Senhor me deu outras coisas a fazer. E que eu faço com muito prazer. Sabe? Como um irmão que já dormiu no Senhor, que estar aqui é uma responsabilidade tal, irmãos. Porque o que se falar aqui tem que ter embasamento na palavra de Deus. Senão, alguém pode chegar assim, peraí,
Você falou lá, onde que está isso? Que fundamento tem isso? Qualquer coisa. Tem que estar. E aqui, por exemplo, cada um é um, não é? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma cabeça, tem um pensamento. E o Senhor fala a cada um, não é, irmão? Isso, Mauri? Na tua necessidade, o Senhor fala com você. Na necessidade do irmão Luciano, ele vai falar o que tratar com ele. Então, cada um o Senhor fala. Não é? Então é algo gigantesco, Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, o Gálatas 2,19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui ele começa a falar, então, quer dizer, porque fala que nós estamos falando sobre lei, o tempo da lei ela teve, e nós sabemos que ela foi como um aio que conduziu o homem até completar o tempo que o Senhor predeterminou para que Cristo viesse. Então aqui, e ele está falando aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Esse estar crucificado, a crucificação não é só para sofrimento, Mori? É para a morte. Então quer dizer que é como está 2:20, não vivo mais eu. Então aquele Zé Lopes está morto. Agora eu vivo o Cristo que está em mim. É diferente. Então, é importante a gente saber isso, não é? Então, quer dizer que a gente está morto para aquela vida antiga. E estou vivo para Cristo. Cristo que está em mim é que vive, né? Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós podemos ver, irmãos, 5:24. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aí vem aqueles, olha, veja bem, os que são de Cristo. Então, quer dizer, que os são de Cristo crucificaram. Então, já está passado. Então, nós já crucificaram o que, irmãos? Ó, a carne com suas paixões e concupiscências. Então, crucificou, está morta a carne. Então, o que nós temos que trabalhar, irmãos, no Espírito, buscando a presença do Senhor, para que a gente não porque ela é uma briga, é uma luta. E a carne, ela luta contra o Espírito. E aí nós temos que voltar ao Senhor, ter conexão, imersão na palavra, para que a gente possa prosseguir. É muito sério. Senhor Jesus. E o 6:14. Senhor Jesus. Ó, vamos ler todo mundo, irmãos? Amém. Do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual está crucificado para mim e eu para o mundo. É profundo demais essa passagem, irmãos. Porque eu estou crucificado para o mundo, isso quer dizer, eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Sabe quando assim,
nada nesse ponto, nada do mundo me interessa. Não tem vínculo. Cortou o vínculo. Então, quer dizer, veja bem a importância que um está morto para o outro. Aí é o ponto do sucesso de nós servirmos o Senhor. Porque o mundo já show para lá, não interessa mais a conversa do mundo, os assuntos do mundo, como o mundo anda, não interessa. Interessa sim nós irmos lá, aquele que não tem um concerto com o Senhor e falar, eu posso orar por você? Jesus morreu por você também. Jesus quer salvar você. Hoje ele veio falar para você. Não é assim, irmãos? Anunciar a palavra para que tirar ele daquela esfera do mundo. Sabe? Então, quer dizer que é profundo demais esse versículo aqui, irmão. Está crucificado para o mundo e o mundo também não interessa mais em nós. Porque, veja bem, a palavra diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de ti. Quem manda, quem rege o mundo? É o diabo. Então, a ponto dele falar assim, ó, esse não tem jeito. Esse aí, o que ele está é superior a tudo. Eu não tenho jeito de chegar. Deixa ele servir o Deus dele lá. Não é? Porque é ele que comanda, é ele que instiga. É ou não é, irmão? Márcio, não é isso, irmão? Não é ele que cutuca a gente? Não é ele que enche a paciência? Não é ele que dá intolerância, que dá tanta coisa negativa? Porque tudo que é de Deus, ele é contra. Não é? Mas aí ele chega num ponto, num crescimento, e eu pego assim a questão de Paulo. Irmãos, Paulo, quanto Paulo sofreu e ele não voltou atrás. Não é? Então, profundo demais, irmão. Esse versículo aqui, ó, o 6,14, o 15, vamos ler o 15, irmão. Senhor Jesus. Oh Deus eterno, ser nova criatura, nem uma coisa e nem outra, ser nova criatura, ser um novo nascimento, ter nova vida. A gente não tem uma experiência, irmão, quando a gente vem para Jesus, a gente vem naquela empolgação toda, né? Depois a gente dá uma desacelerada, né? Assim, irmão, ali. Mas a pessoa tem aquela empolgação, está vindo tudo. Irmãos, quando eu vim para a vida da igreja, irmão, Fátima ainda não estava, ficou onde eu estava um tempo, eu voltava radiante, falando. Ela falou, mas aonde você está vendo isso? Eu falei, na vida da igreja que eu estou aprendendo. No programa de rádio. E aí, como o irmão falou programa de rádio, eu vou falar do programa de rádio. Eu recebi a revelação da igreja como corpo de Cristo, não o irmão indo falando para mim pessoalmente, pelo programa de rádio. Ouvi o irmão lá falar. Nossa, eu quero conhecer. Falar assim. Aí, de repente, falou assim, peraí, eu vou gravar esse programa. Eu não sei se vai funcionar, mas eu tenho, acho que, mais de 100 fitas, irmão. Fita cassete, gravada de programa. Tem lá, foi gravado, não. Aqui algo é bom demais. E comecei a gravar. E aí eu trabalhava com uma van do Correio, mandei para um tape lá, chamado tape, né, irmão? Um tape lá, e comecei a ouvir, aquilo ter comunhão. Ia lá, eu às vezes fazia até jeito de parar a van bem em frente à casa, que eu estava lá batendo na porta e ouvindo a mensagem, não cortava, para não perder. E, sabe, e isso é uma coisa que não é de homem para mim, mas é de Deus para mim. Sabe? Não tem como fugir, porque está embasado na palavra.
que a igreja é o corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. É Ele que manda. E eu quero obedecer. E nós devemos querer obedecer. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gálatas 5, de 13 a 15. Senhor Jesus. Irmão, essa parte que nós vamos falar é bastante profunda, amados irmãos. Senhor Jesus. O 13. Sede antes serve um dos outros. Ó Senhor Jesus, irmão, aqui, ó o que ele fala aqui, ó. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém, não useis da liberdade. Então, irmãos, a gente pode exemplificar que aqui tem muito pais e mães. Se a gente dá uma liberdade para o menino antes da hora, ele não vai saber usar aquela liberdade. E vai usar a liberdade, na verdade é uma liberdade para o bem, mas ele vai usar a liberdade para o mal. Não vai saber usar a liberdade. Então aqui, Paulo está falando lá, mas está falando aos Gálatas, mas está falando para nós. Nós estávamos presos no mundo, de acordo aos ditames do mundo, que é o maligno que fala. Aí o Senhor me libertou. Aí, sou livre agora para fazer o que eu quero? Não. Para fazer o que o Cristo que está em mim quer. Estritamente assim. E eu vou conseguir isso, louvado seja o Senhor, pelo Espírito estando em Espírito. Não é assim? É assim, irmãos. O 14. A saber. Ó Senhor Jesus. Então, amará o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, não está aí fora, não tá, é difícil, né, isso, cumprir isso, não é? É difícil. Aí o hino está falando que a gente ser cristão só assim ou assim, né? Em todo canto, né, irmão Mércia? No ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho e em casa. E eu ouvi algo que me tocou muito, muito simples. Uns dias atrás, alguém vendeu um carro e o carro era para um membro da família. Aí no Entre Linhas, a gente quando vende para o outro desconhecido, a gente vai lá, insere o carro, deixa bonito para entregar, né? Ou tá como se... Mas é da família mesmo, precisa lavar? Opa! E por que não? Se eu devo tratar outro do vizinho, outras pessoas, bem, de acordo dentro de uma normalidade, muito mais o quê? A família. Agora, aqui não falou assim, o comum na fé agora há pouco, falou o Senhor? Então quer dizer que muito mais, eu não posso apreciar lá fora e depreciar aqui dentro. E isso nós temos que, aí a questão essa questão nos últimos tempos, o que tem acontecido com as famílias, irmãos? Aí no mundo, coisa triste, lamentável tem acontecido. Agora nós temos um diferencial gigante. Nós temos Cristo vivendo em nós. E nós temos que viver com o nosso, que está do nosso lado, da nossa família, muito mais. Não é? Muito mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Agora o 15, irmãos. O 15. Vamos ver?
porém. Ó Senhor Jesus. Veja, irmão. Então, quer dizer, quando eu quero puxar o tapete de um, e nós ficamos puxando um tapete do outro. A visão é destruir um ou o outro, ou os dois. Aí aqui está falando, vede que não seja mutuamente destruído. Veja como que é, irmão. E a gente tem que perceber isso. Não é isso, irmão Bento? A gente fala assim, ó, numa discussão, ganhei a discussão, ganhei. Eu tenho razão aí. A lei operando aí. E aí? Aí, o objetivo que é, num casamento, quando acontece alguma coisa, ele destrói só a esposa? Não, ele destrói o marido também. Ou destrói os dois e, em consequência, destrói também os filhos. Destrói o lar, porque a visão é essa, porque é de tabela. Ele joga para destruir. A visão é destruir. João 10:10, irmãos, esse é bem clássico para nós. Vamos ler João 10:10. É maravilhoso para a nossa comunhão, irmão. 10:10. Senhor Jesus. Vamos ler? Então, quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Ele vem roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar. E o Senhor fala, eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Ou seja, abundância é quando um menino é pequeno, ele alimenta e vai crescendo. Não é isso? A gente alimenta. Agora, partindo para a vida da igreja, o que nós temos que fazer para crescer? Para, espiritualmente falando, ter comunhão com o Senhor. Alimentar da palavra. Ouvir a palavra. Ter comunhão. Isso de maneira contínua. Não é, irmão? De maneira contínua. Nós estamos falando aqui alguma coisa. Não, é necessário. Como o irmão comentou, quando vir alguma coisa, as revés da vida, as tempestades, nós estamos constituídos e nós temos uma visão. Nada vai derrubar, que é a casa edificada sobre o quê? A rocha. Vai vir a tempestade, a casa vai ficar intacta, vai ficar ali. Não importa o vendaval que venha. Né? Então, a importância disso, irmão. Aí, não, isso, se for de uma forma teológica, só para ter conhecimento, mas é para ter vida. Não é? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E vamos ler Hebreus 1:2. Senhor Jesus. Então, está falando de Jesus, né? Então, Hebreus 1 diz assim, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João 1:3.
São passagens que são correlacionadas e é importante a gente saber, irmãos. Então, todas as coisas foram feitas pela palavra. A palavra é Cristo. Veja bem. Então, o Senhor, Ele vai nos constituindo da palavra, fazendo nós sabermos, para que a gente tenha, como dizia o irmão Esdra, água na caixa d'água. Água na caixa d'água. Aí quando alguém vem e inquire alguma coisa da gente, a gente fala, eu não sei. Aquela coisa bem inocente. Eu não sei. Oh, mas você não tem a Bíblia na sua casa? Não tem a Bíblia na sua casa? Tenho. Mas eu não sei. Ah, paciência. Senhor Jesus, misericórdia de nós. Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos... Então, irmãos, o Senhor está falando para nós numa situação aqui. O que nós éramos, para onde o Senhor nos trouxe, né? Mas o Senhor fala um pouco para nós... Gênesis 3:7. Para a gente ver maravilha que o Senhor opera. Senhor, 3:7. Então, veja bem. O inimigo chamou, na conversa, pôs dúvida em Deus, né? Que não é bem assim. E eles caíram. Quer dizer que ia ser igual a Deus, ia tanta coisa. Aí, depois que caíram, o que eles obtiveram deu força para evitar o mal? Ou deu força para fazer o bem? Não. A gente percebe isso? Não deu. Aí ele cedeu de mão beijada o comando para o inimigo, para reger as coisas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Filipenses 2:6. Senhor Jesus. Filipenses 2:6. Senhor Jesus. Então, quer dizer que está dizendo aqui, 2:6. No 7, antes, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Falando de quem? De Jesus, não é? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 4:13. Senhor Jesus. Então, volta àquela situação que aqui, irmãos, ele está dizendo, aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A gente pode fugir de tanta coisa aqui, mas nós vamos ter que prestar conta para o Senhor. Senhor Jesus. E por isso que o Senhor está trabalhando em nós, nos fazendo assim como um barro na mão do oleiro, para que a gente vai adequando a cada dia, porque João 10 diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Então, essa vida é abundância. O nosso crescimento, como Paulo fala, quando menino fazia as coisas de menino, não é isso, irmão Ari? Agora eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Eu era do mundo, eu fazia as coisas do mundo. Agora eu não sou mais do mundo, eu faço as coisas do Senhor. O mundo, como não tem um fazer, deixei o mundo longe, as coisas longe, bem longe, não é? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, Gênesis 6, 5. Para a gente dar é bom a gente saber essas coisas, irmão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gênesis 6, 5. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui está dizendo assim, viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha, veja bem, o Senhor fez o homem a imagem e semelhança dele. Veja que depois da queda, como que estava esse homem? Está dizendo aqui, que era multiplicado na terra e o que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Que estado estava esse homem, irmão? Ó Senhor Jesus. Aí, irmão, o 8, irmão. O 8, vamos dizer, o 8 e o 9. 6, 8 e 9. Porém, eis que a história de Noé Então, irmão, aqui ele fala assim, ó, o 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. O Noé era bonzinho 100%? Não. Ele achou graça diante do Senhor. E, por achar graça, ele buscava, porque está dizendo aqui, ó, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em o seu contemporâneo. Noé andava com Deus. Aí, irmão, ele pôde ouvir o que o Senhor queria operar através dele. Veja, diante de tudo isso, o Noé achou graça diante de Deus. E hoje nós somos salvos pela graça. Não vem de nós. Mas é pela graça que nós somos salvos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 8, 9. Segunda Coríntios 8, 9. Então, irmãos, veja bem, Jesus, nós falamos aqui que pelo Filho, ele, pela palavra, ele, todas as coisas feitas por ele. E aqui está falando assim, ó, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Quem é pobre aqui? Quem é pobre? Ninguém é pobre aqui. Nós somos ricos. E nós somos,
Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. O irmão pensou a riqueza dessa porção que o Senhor está falando aqui? E essa riqueza, importante frisar, essa riqueza que nós temos, irmão Ari, ladrão ou traça pode pegar? Não pode, né, irmão? A riqueza que o Senhor nos dá? Não tem jeito. Ladrão pode roubar? Não. Traça pode correr alguma coisa? Não. Porque a nossa riqueza não é daqui. A nossa riqueza é... Oh, Senhor Jesus. Não é para a gente prostrar diante do Senhor. Ele sendo dono de tudo, Ele fez o universo e Ele se fez pobre a ponto de que Ele falou que o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a sua cabeça. As raposas têm o quê? Covis, né? E o homem não tem. O Filho do Homem não tem. Não é? E Ele se fez pobre para que enriquecer a muitos. O que Deus deu para mim, por irmão Ari, para todos nós aqui, por toda a Irmandade, é pouca coisa, irmão? É muita coisa, porque Ele está nos fazendo aqui, nós somos forasteiros aqui, porque a nossa pátria não é aqui. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, 8 a 10. Aí a gente está terminando, amados irmãos. 8. Não, desculpe, 6. Desculpe. Capítulo 6, versículo 8 a 10. 6. Desculpe, irmão. Estivéssemos morrendo e contudo, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui tem duas faces de uma mesma pessoa. De acordo com os olhos do mundo, os irmãos percebem nessa porção? Aos olhos do mundo nós não estamos com nada. Isso aí está sofrendo, está isso, está aquilo, mas aos olhos do Senhor, aqui, ó, irmão, mais enriquecer, há muito, mas nada tendo, mas possuindo tudo. Ó. No homem natural dá para entender isso? Não. Mas no Espírito nós podemos entender isso. Nós somos uma pessoa, aos olhos do mundo, eles olham a gente de uma forma. E aos olhos do Senhor, está escrito aqui, porém, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ficamos com essa palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.